Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos de volta com mais uma videoaula do tema tecido nervoso, em que nós vamos falar das células da glia. Pessoal, por muito tempo achava-se que as células da glia tinham a função apenas de sustentação do tecido nervoso, ou seja, ela atuava apenas aí para segurar, sustentar os neurônios, tanto que células gliais, glia significa aí cola, então seria como se fosse para, entendia-se que a função das células da glia era apenas para juntar, segurar os neurônios. Hoje já sabemos que não é só isso, essas células têm muito mais funções do que nós ainda sabemos. Vários estudos estão sendo realizados aí em torno dessas células e cada vez mais estamos descobrindo aí mais funções relacionadas a ela. E hoje então nós vamos falar um pouquinho dessas células. Bom, nós sabemos que as células da glia ela tem a função de sustentação, mas não só física, mas também metabólica do tecido nervoso e atua também na proteção desse tecido, na proteção dos neurônios. As células da glia ela está em uma quantidade muito maior no tecido, sendo que é 10 vezes mais do que nós encontramos células neuronais. E nós podemos encontrar então diferentes células no sistema nervoso central e também no sistema nervoso periférico. Sendo que no sistema nervoso central nós encontramos as principais células que nós vamos falar hoje são os astrócitos, os oligodendrócitos, as micróglias e as células ependimares. E no sistema nervoso periférico nós vamos falar sobre as células de Schwann. Vamos começar então falando dos astrócitos, que são essas células com aspecto estrelado. Astro vem de estrela, citocélula, então célula em formato de estrela. Tem nas referências falando sobre dois tipos, apesar de terem contestações em que falam que na verdade são um tipo só de célula, mas com diferentes funções. Mas nós sabemos que nós temos os astrócitos protoplasmáticos e os fibrosos. Os astrócitos protoplasmáticos, eles são mais prevalentes na substância cinzenta do sistema nervoso central e tem essa forma aí estrelada, apresentando numerosos prolongamentos que são mais curtos quando a gente compara com os fibrosos, e com várias ramificações. Os astrócitos fibrosos já são mais encontrados na substância branca do sistema nervoso central e eles possuem prolongamentos que são mais longos e menos numerosos. As características dessa célula são as células de maior tamanho do sistema nervoso, depois dos neurônios. São células que, ao contrário dos neurônios, conseguem se proliferar, conseguem realizar mitoses, e isso contribui muito para o reparo de lesões que ocorrem no sistema nervoso central. Essas células elas também possuem receptores para neurotransmissores, como a adrenalina, como o GABA, e isso mostra então que são células que estão intimamente ligadas aí, se comunicando com os neurônios. São células que têm um contato íntimo com os vasos sanguíneos e também com os neurônios, principalmente pelo envolvimento aí, pelo contato dos pés vasculares dessas células. E nós sabemos também que essas células elas possuem proeminentes feixes de filamentos intermediários, no qual nós encontramos proteínas específicas, que é a proteína ácida fibrilar glial, que pode estar alterada em diversas patologias aí, podendo ser usada então para diagnóstico. Função dessas células, função dos astrócitos, devido a esse contato íntimo com o sistema vascular e com os neurônios, ela dá o suporte nutricional para os neurônios, então ela media a troca de metabólitos, a troca de nutrientes entre
o sangue e os neurônios. Elas também regulam a concentração de íons intracelular, principalmente íons de potássio, e também, né, a relação com a liberação e com a remoção de neurotransmissores na fenda sináptica. Os astrócitos também fazem parte e compõem a barreira hematocefálica, que é aquela barreira, né, que existe entre o sistema sanguíneo, né, do nosso corpo e o tecido nervoso, né, que na verdade protege e não deixa qualquer substância estar entrando aí nesse tecido que é tão sensível. Então aqui nós temos a figura, né, de um astrócito fibroso, no qual nós temos os prolongamentos, né, que vão até um vaso sanguíneo, que é essa estrutura aí, e envolve, né, esse vaso sanguíneo, então, que é a presença dos pés vasculares. Nós temos outra célula, né, que na verdade é uma célula bem menor, né, faz parte aí, né, que são as micróglias. Essas micróglias são pequenas, tem o citoplasma que é bem escasso, tem vários prolongamentos que são irregulares, ao contrário das outras células, né, que são células que se originam do tubo neural. A micróglia se origina na medula óssea. E se origina na medula óssea justamente porque ela é como se fosse um macrófago especializado, fazendo parte aí do sistema monocítico fagocitário. Então, né, se ela é um macrófago especializado, ela é uma célula que tem a função, então, de fagocitar principalmente micro-organismos, células neoplásicas e também restos celulares de células aí que por apoptose morreram ou devido a uma lesão, né, nesse tecido. Assim como o macrófago, as micróglias também, né, possuem a função de apresentação de antígenos e liberação aí de citocinas, né, alencando todo o aparato de células aí do sistema imunológico. Nós temos as células ependimárias também. Células ependimárias nada mais são do que células epiteliais, né, uma camada de célula aí cúbica que reveste algumas cavidades do sistema nervoso central, principalmente os ventrículos no encéfalo e o canal, né, medular, o canal que passa dentro da medula. Esses são locais em que nós encontramos, né, um líquido que banha todo, né, o sistema nervoso central, que é o líquido céfalo-raquidiano, né, importante aí para estar diminuindo serve como proteção mecânica aí para choques. Então, essas células ependimárias, né, ela possuem também cílios que servem em alguns locais para ajudar na movimentação desse líquido e também microvilosidades, né, que servem para absorver esse líquido. Em alguns locais, principalmente nos ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículo, nós temos essas células ependimárias, né, que estão modificadas e que, através de uma estrutura que envolve vários capilares, ela forma os plexos coroides. O que são esses plexos coroides? São estruturas responsáveis pela produção do líquido céfalo-raquidiano. E nós temos os oligodendrócitos, né? Os oligodendrócitos são células que no sistema nervoso central produzem a bainha de mielina, né? Aquela estrutura que envolve os axônios, que é rica em lipídio e tem como principal função servir como isolante elétrico. Isso faz com que o impulso elétrico, né, pelo axônio passe então de forma saltatória, né, fazendo com que esse impulso então se torne mais rápido, mais eficiente. Tá? Então são camadas concêntricas dessa célula, dos oligodendrócitos, que formam essa bainha de mielina. Adendando que um oligodendrócito ele pode envolver mais de um axônio, né, e formar essa bainha de mielina. Nós temos também a bainha de mielina, né, mas no sistema nervoso periférico. E daí percebemos, né, que é outra célula responsável pela formação da bainha de mielina,
né, que é as células de Schwann. Assim como os oligodendrócitos, as células de Schwann, elas envolvem, né, esses axônios e formam então essa bainha responsável aí por aumentar a velocidade do impulso nervoso. Ao contrário do oligodendrócito, as células de Schwann, né, nós temos apenas uma célula envolvendo um axônio. Algumas diferenças, né, entre a bainha de mielina no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Isso é importante principalmente quando nós falamos de doenças, né? Então nós sabemos que as proteínas, né, que nós encontramos, né, na bainha de mielina no sistema nervoso central é diferente do sistema nervoso periférico. Assim como os nódulos de Ranvier, que são aqueles espaços, né, entre as células da bainha de mielina, eles são maiores no sistema nervoso central. E isso dá maior eficiência no impulso que percorre o neurônio. Algumas doenças que podem causar destruição dessa bainha, né, no sistema nervoso central ou no sistema nervoso central, é a esclerose múltipla no sistema nervoso central e a síndrome de Guillain-Barré no periférico. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula e tenha contribuído para os estudos de vocês. Para continuar assistindo às nossas aulas, se inscrevam no canal, deem um curtir aqui na videoaula.